Bom dia, pessoal. Então, hoje, dia 5 de fevereiro de 2023, são 10h50 da manhã, né? Continuando aí a nossa maratona de partidas, chegamos aí ao rating de 1281 no chess.com, né? Então, vamos continuar aí a nossa trajetória, né? O objetivo é sempre melhorar, sempre avançar, né? Aprender novas aberturas, novas defesas, aprender com os erros, né? Também, aprender estratégias. O objetivo aí é estar sempre avançando, né? Então, chegamos ao rating 1281. Sou jogador Ricardo 7, chess.com. Tenho aí o rating 1281, né? Então, a primeira partida do dia, partidas de 1 hora, né? Vamos prosseguir aqui, né? E o jogador do Reino Unido, Bloodlord 87, 1279. O rating praticamente igual ao meu, né? Diferença de 2 pontos. Vamos começar aí com a abertura do peão do rei. Então, normalmente esses ratings aí muito próximos ao meu não podem ser subestimados, né? Próximos a 1300 lá já, né? Aqui a abertura com cavalo F3. Pensando aqui se eu faço uma italiana ou uma... Olha, ele veio com a defesa Filidó. A defesa Filidó é o melhor lance. Após o lance de D6 é o lance D4, né? Esse é o melhor lance. Então aí ele vai ter que capturar. Eu vou capturar ele com o cavalo, né? Cavalo captura D4. Jogou cavalo F6, colocando pressão no meu peão de E4. Eu posso responder com cavalo C3 ou simplesmente jogar outra coisa. Vou jogar cavalo C3. Cavalo C3, né? Algumas partidas anteriores a essa, o jogador cometeu o erro de jogar peão C5, né? É um erro isso daí. Depois que ele joga peão C5 aqui, ó, né? Abrindo mão dessa casa de D5. Depois dessa eu posso jogar cavalo B5, cheque, né? E aí após ele... Não, se bem que nessa situação esse cavalo aqui até que defende bem, né? Olha só. Jogo cavalo C6. Tentando aí retirar meu cavalo. Aqui eu posso fazer ele dobrar aquele peão, né? Vamos lá. Cravar o cavalo dele. É uma jogada boa. Bispo B5. Então olha o estrago que já tá acontecendo. Aí eu tô ameaçando ele. Cavalo captura cavalo. Peão captura cavalo. E bispo captura peão de C6, dando cheque e caindo aquela torre, né? Torre de A8. Ele pode defender como? Ele pode defender colocando bispo D aqui, ó. Ele pode defender colocando bispo D7. Depois que jogar bispo D7, eu posso seguir com... Vamos ver. Captura de cavalo, captura de bispo. Se capturar de cavalo, ele pode capturar com peão. Vou capturar de cavalo aí. Se ele capturar de peão, eu retorno o bispo. Sem problema nenhum. Se capturar de bispo, eu troco os bispos. Então a gente
A longo prazo, ele vai ter um peão isolado na coluna A e um peão dobrado na coluna C. A longo prazo, né? Final de jogo, ele pode ter uma desvantagem aí nisso aí. Então, capturou, então capturar sem problema nenhum, ele vai dobrar o peão. Dobrou o peão. Aqui eu já posso fazer o roque. Tem um peão no centro, um cavalo desenvolvido, roque feito. Ele tem um peão isolado na coluna A, peão dobrado na coluna C. Não fez o roque. Bispo de F8 tá trancado, né? Tá trancado. Próxima jogada. Torre A1. Próxima jogada, torre A1. Torre A1 para depois avançar o peão em... Avançar o peão em E5. Ele tira o cavalo, captura... Aí, ó. Torre A1. Então aí eu posso avançar o peão, ele tira o cavalo. Peão captura o peão, né? Então avanço de novo. Avanço o peão, tiro o cavalo. Avanço o peão de novo. Se ele captura com o peão, eu capturo com a torre. E aí? Posso segurar aquela torre lá? Ou então... Vamos ver... Avanço o peão em F5, eu tiro o cavalo. Mas vai jogar o cavalo aonde? Né? Se jogar em D4, eu obrigo ele a trocar os cavalos. Se jogar em E4, captura o cavalo dele. Em G4, captura o cavalo dele. Em H5, captura o cavalo dele. Ele vai ser obrigado a recuar com esse cavalo. É isso mesmo. Ele vai recuar para casa, provavelmente para casa D7. Ele recua o cavalo para casa D7. O que é que eu posso fazer? Depois que ele recuar o cavalo, então aqui capturo. Se ele capturar minha dama, eu capturo ele com o cavalo ali. Ele preferiu trocar os peões do que recuar o cavalo. Avançou com a dama. Ameaçando minha torre, né? No caso. Posso facilmente segurar essa torre jogando o bispo F5. Inclusive vou desenvolver o bispo, né? Se eu jogar bispo F5, e aí? Segura a torre.
Bispo F5. Bispo F5. Vamos lá. Uma jogada talvez meio duvidosa aí da minha parte, né? Mas se dama captura dama, torre captura dama. Se a dama dele, né? No caso, dama preta capturar a dama branca, depois eu capturo aqui com a torre e domino a coluna. Ele pode recuar o cavalo agora para D7, ameaçando minha torre. E se ele fizer isso... eu troco as damas. Mais uma vez. Dama captura dama, ele captura com peão. E eu recuo com a torre. Para depois colocar a torre em E1. Torre de A1 e E1. Colocando uma pressão ali naquele bispo. Capturou. Conforme. Então aqui eu já tenho duas torres. Olha a situação. Tô com a torre dominando a coluna D. E uma torre na coluna E. Né, nas colunas centrais aí. Não entendo por que ele fez isso. Não entendo. Acho que para descravar o bispo, né? Aí o objetivo foi descravar o bispo. Vamos lá. Próxima jogada. Vamos colocar esse cavalo para jogo, né? Para ataque. Cavalo é 4. Esse cavalo captura cavalo. Torre captura cavalo. Ok. E a gente está chegando no final do jogo. Talvez o que vai me dar mais vantagem é essa estrutura de peões aqui, ó. Esse peões dobrados com esse peão isolado, né? Talvez isso aí. E aqui esse peão aqui, ó. Tá. Posso jogar a minha próxima jogada. A torre D7 tá vulnerável. Esse peão de C7 tá vulnerável aí. Ele optou por trocar as torres. Torre captura torre, bispo captura torre. E a gente tá chegando no final do jogo aí. Vamos lá. Estamos chegando no final do jogo. Aqui eu posso jogar a torre A4. Não é um bom lance ainda não. O que eu posso fazer aqui? Torre C4. É isso mesmo. Torre C4. E aí ele não tem como proteger o peão de C6. Torre C4 ele não consegue proteger o peão de C6. Então aqui vai ser a primeira vantagem material, né? Primeira vantagem material das brancas. Primeira vantagem foi posicional. Deixar ele com um peão dobrado e um peão isolado. Agora vantagem material, um peão a mais. E depois que capturar esse peão de C6, já vou ficar colocando pressão no peão de C7, né? Que muito provavelmente ele não vai conseguir defender. Aí. Fez uma ameaça aí. Vou subir com o meu bispo.
Ameaçando a torre dele agora, né? Ameaçou de novo. Desço com o bispo. E agora já são 2 peões ameaçados. Vamos lá. Aqui ele tá ameaçando me dar um mate. Mas eu resolvo facilmente isso jogando rei F1. Avançou o peão. Tem um peão a mais. O que eu posso fazer agora? Aqui, final de jogo. Final, parece que quanto mais vai chegando no final do jogo, mais arriscado vai ficando, né? Maior risco de errar alguma jogada. Pensando em jogar torre A6. Se eu jogar torre A6, ele pode avançar. Não. Aqui, torre A6 é um lance bom. Torre A6, é isso mesmo. E aí ele. Outro peão dele vai cair, né? Vantagem material de 2 peões no final do jogo. Aqui. Protejo o bispo. Praticamente uma jogada que ele perdeu tempo aí, né? Mas ele também. Não sei que outras opções ele teria aí. Avançou o peão. Vantagem material de 2 peões agora. Próximo lance, posso fazer bispo B6. Bispo B6 aqui, ó. Tentando forçar ele a trocar o bispo. Se não trocar o bispo, perde o peão, né? Peão de A5. Vamos lá. Aqui ele forçou a troca das torres. Chegamos no final do jogo. Chegamos no final do jogo. Agora é colocar o rei para jogo. Nessa parte do jogo aí é importante. É importante saber o momento certo de colocar o rei para rodar, né? E agora é o tempo certo. A ideia agora é coroar algum peão. Vamos lá. Tem um princípio que se usa nessa parte do jogo, né? Que é o princípio da oposição de reis. A gente tentar afastar o rei adversário. Aqui. O que eu posso fazer? Se eu jogar bispo G7, ele avança o peão. Se eu jogar bispo B6, bispo B6, vamos ver.
Ele simplesmente avança. Ou posso jogar peão C4 mesmo, impedindo dele colocar o rei na casa D5. Mas acredito que poderia... acho que foi um erro isso aí. Melhor teria sido colocar o rei em C4. Voltando aqui. E4. Ele jogou. F4. Aqui não é interessante pra mim capturar agora. Vou continuar avançando um pouco mais esse peão. Ele vai ser obrigado a mexer com o bispo. E aí eu jogo meu rei em E4. Eu jogo meu rei em E4. É isso mesmo. Tô obrigando ele a retornar com o rei dele. Ou jogar contra peça, né? Pode simplesmente jogar contra peça. Jogou contra peça. Aqui... O que eu posso fazer? Pensando em jogar... Pensando aqui... Posso jogar bispo... C3... Com a ideia de depois jogar o peão em B4. Se eu jogar o peão A3, ele avança o peão para 4. E quando eu jogar peão B4, ele me captura em passante. Mas aí eu não posso capturar ele, né? Tem isso aí. Então a ideia é essa mesmo. Jogar esse bispo em C3. Depois de bispo C3, ele avançou. Avança o meu também. Mantemos aí a vantagem posicional. E agora... Aqui ele captura, eu capturo, ele me captura, eu capturo, ele me captura. Vamos lá. Recuperando a vantagem dele, né? Vou retornar com esse bispo.
Aqui o cálculo é capturou, 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 capturou ou capturou com o bispo. E mantemos na vantagem. Vantagem material de 2 peões. Bloodlord 87, Rei Sangrento. Nome estranho. Rei Sanguinário. Rei Sangrento. Rei de Sangue. Capturou. Aqui. Capturo. E aí ele decidiu por fazer essa jogada aí. Sigo avançando meu peão. Eu tentei voltar naquela hora. Tá. Vamos lá. Sigo avançando meu peão. E agora? Continuar avançando. Aqui posso continuar avançando. Aqui para impedir dele jogar o rei em D6, né? Trocou os peões. Puta que pariu. Ah, que lance ótimo esse daí que ele fez. Fez um lance ótimo. Se eu capturar o bispo, ele joga em H2 e eu não consigo impedir dele fazer a dama. Vamos lá então. Avançar. Esse lance aí foi ótimo. Mas não vai me impedir de ganhar o jogo. E agora aqui é só a gente fazer isso aqui, ó. Por um momento eu pensei que tinha sido decisivo esse lance dele. Agora é só princípio da oposição de reis. E vou fazer a minha dama.
desistiu. Ganhei 8 pontos de rating. Então é isso aí, 1289. Aqui. Basicamente ele tentou aplicar a defesa Philidor, né? Então é 4, é 5. Cavalo F3. Jogou a defesa Philidor. Aqui eu quebro a defesa Philidor fazendo esse lance. Coloco meu cavalo no centro. Coloquei meus cavalos para jogo, né? Cravei o cavalo dele. Ele veio com bispo, bispo. E peão dobrado. Peão isolado. Fiz o roque, né? E aí prosseguiu o jogo, né? Quebrei o rock dele praticamente. Ficamos com um peão a mais. E fomos aí pro final do jogo, né? Com 2 peões a mais. Bispo contra bispo e 2 peões, né? Na frente. E aqui é só não errar. Ter calma. Normalmente pelo excesso de confiança, né? Os jogadores acabam cometendo erros graves aí. O jogador que tá ganhando comete um erro grave no final do jogo e empata, né? Uma partida que poderia ter ganhado. E que ele desistiu. Então é isso aí. Primeira partida do dia vai para a playlist do dia 5 de fevereiro de 2023.